Olá pessoal, aqui é o professor Jocilvo Pena, finalmente em 2017, mas ainda se recuperando de um probleminha nas cordas vocais, por isso que eu estou afastado, pessoal. Mas graças a Deus eu tenho amigos, e como eu estou afastado, me recuperando dos meus problemas nas cordas vocais, eu tenho amigos como o professor Josué Ferreira, que vai continuar disponibilizando no meu canal as aulas de redação dele. Então, são 20 aulas, um curso de redação com um professor que é pós-doutorando. Imagine, ele não fez mestrado e doutorado, ele fez pós-doutorado em Portugal. Josué Ferreira. Então se prepare para assistir essa belíssima aula. Quem não assistiu a aula 1, entra lá no Antelado com Jocilvo Pena, .blogspot.com.br. É só botar no Google, Antelado com Jocilvo Pena. Lá tem a aula 1, daí a gente vai botar tudo em ordem. Aí no YouTube também você encontra. Mas lá a gente fala do concurso da PM, lá você vê informações sobre meu livro, quem está estudando matemática. Muito obrigado a todos que adquiriram, depois eu vou agradecer aqui. As aulas de raciocínio lógico, que em breve eu estou gravando. O pessoal também que adquiriram o livro no www.superlouco.com. A apostila da PM, que continua na promoção Black Friday por R$50. Não vou aumentar não, fica lá, deixa lá, é de vocês. Gente, então em breve eu vou fazendo meus vídeos sobre o concurso da PM Bahia 2017, muita novidade. Agradecer a Salvador e a Feira de Santana por meus cursos estar super lotado. Bota aí no comentário, que vocês sabem, super lotado mesmo. Estamos dividindo e criando uma turma a cada dia. Só em Salvador já são quase 900 alunos, loucura. Breve eu estou falando sobre o concurso PM Rio Grande do Norte, que não saiu. PM Alagoas, o governador prometeu que ia sair em dezembro, mentiu. O de Alagoas não saiu. Sergipe garantiu para 2017, vamos ver. E Maranhão, Piauí, Tocantins, Espírito Santo, só boatos. Estamos torcendo e aguardando alguma coisa. Mas eu já tenho informação de todos e vou gravar um vídeo separado para todos, falando de cada um. Mas você estude. Além, agora é a aula 2 de redação com o professor Josué Ferreira. Mas depois vem aí a aula 1 de gramática com o professor Ulisses Bacedo. A aula 2 de gramática com ele. Vem aí a prova do CFO 2014, matemática, com o professor Marcão. Vai começar a resolver as questões da prova do CFO 2014. Eu breve estou resolvendo as provas de 2006, 2009 e 2012 de soldado. E aí vou dar os assuntos de matemática. Ele resolve as provas e eu dou os assuntos aqui para vocês. Então é bom que fique o bate-rebate. Raciocínio lógico, eu já gravei 5 aulas, tá aí no canal, né? Eu vou botar aí no link também, assistam as aulas, quem vai fazer para soldado da Polícia Militar. Tem muita aula de matemática para quem vai fazer os concursos dos outros estados, mas antes eu vou explicar passo a passo como estudar para cada estado, como é cobrada a disciplina, tudo direitinho para a gente não estudar errado. Quem estudou para a PM Ceará está aguardando lá a convocação, né? O pessoal da T1, louco pela convocação, mas já saiu a homologação. Então, sabe como é? Ceará totalmente diferente do concurso que é da Bahia. Ano passado tivemos Ceará, tivemos Pernambuco, tivemos Pará, cada um pouco diferente, mas o da Bahia é o mais diferente de todos. Mas parou de papo, vamos lá, aula 2 de redação com o professor Josué Ferreira. Por quê? A vida é dura? Pra que é mole, galera? Vamos lá! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de redação. Esta, a aula 2, que você está acompanhando aí no canal Professor Jocilvo Pena. Nesta aula é uma continuação da aula anterior. Naquela aula, nós fizemos uma abordagem geral da construção do texto em prosa, dissertativo, argumentativo. Lá, naquela aula, fizemos uma abordagem sobre as características de letras, de alínea, margens, alienação, dos parágrafos arrojados. E hoje, nesta aula, falaremos sobre a estrutura redacional. Eu, professor Josué Ferreira, estarei contigo neste momento para dar continuidade nesse processo passo a passo. Vem comigo! Hoje, antes de nós iniciarmos a questão estrutural dessa dissertação argumentativa, característica intrínseca para qualquer concurso, quer CFO, quer soldado,
Se você irá prestar um desses concursos e outros que seja dentro dessa tipologia, poderá ser beneficiado com essas dicas. Vamos lá. Antes de mais nada, para eu saber que um texto em prosa, o que é um texto em prosa? Bem, um texto em prosa é um texto arrojado por parágrafos. Não confunda texto em prosa com texto em versos. Os em versos são textos mais em poesia. Prosa é um texto em parágrafo. Digo isso porque lá no enunciado da prova, no caderno de prova, você vai encontrar: produz um texto dissertativo ou argumentativo em prosa, com no mínimo 20, no máximo 30 linhas. E aí você pode pensar que é um texto em versos. E o que é um parágrafo? Aqui eu já deixo a definição para você. Parágrafo é um conjunto de palavras em torno de uma mesma ideia. Essa ideia, vamos chamá-la de ideia núcleo ou de tópico frasal. Em cada parágrafo de um texto há um tópico frasal ou uma ideia núcleo. As outras ideias são chamadas de secundárias, que elas corroboram com essa ideia núcleo ou o tópico frasal. Então, para esse desenvolvimento dessa ideia núcleo, vamos trabalhar com as ideias secundárias. E onde colocar essa ideia núcleo? Qual ou quais são essas ideias dentro de um texto? Primeiro, eu preciso saber que a estrutura do texto ela está dividida em quatro parágrafos. Professor, eu posso fazer em 3? Bem, vamos ver. Vamos deixar que você, ao raciocinar junto a mim, poderá encontrar a sua resposta. Esse texto dissertativo ou argumentativo, o nome já diz. Então você irá fazer o quê? Argumentar. Com qual objetivo você estará argumentando? Para convencer. Convencer. Será que você se convence com qualquer coisa? Bem, para que você venha a, de certa forma, me convencer, é preciso que você tenha bons argumentos. E não será diferente com outrem. A banca lhe oferecerá um tema. E aquele tema você terá que usar seus argumentos a fim de dissuadi-la. Digo, convencê-la. E o que é um parágrafo? É um conjunto de ideias. Somente por um ponto de vista, por um ideal, você consegue convencer alguém? Posso lhe afirmar que não. É tanto que quando eu digo, gente, eu não conheço profinquamente um assunto sobre, por exemplo, a crise dos presídios brasileiros. Para isso eu vou pesquisar. Um dos maiores meios de pesquisa que nós temos hoje, acessível, é a internet. Então não será meramente por um artigo na internet que eu vou entabular conceitos sobre a crise dos presídios brasileiros. Eu tenho que ler um texto ou um artigo, analisar um outro texto, um outro artigo para fazer uma análise comparativa, para que a partir daí eu possa entabular a minha opinião própria, ter uma ideia própria. E como é que você vai querer convencer alguém com um ponto de vista? Posso fazer apenas, já que então eu vou fazer 2 parágrafos, eu posso fazer um de causa e outro de consequência, como sempre nós aprendemos ao longo da nossa história acadêmica? Será? Veremos isso ao longo das nossas aulas. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a estruturação. Bem, não faça um parágrafo de desenvolvimento. No mínimo 2. Está de bom tamanho. Por quê? A banca vai solicitar que você produza um texto entre 20
a 30 linhas. Mínimo, máximo. Está de bom tamanho se você fizer entre 22 a 26 linhas. Não estará aquém, tampouco estará excedente. Então, vamos ver o mínimo. A introdução, faça no mínimo 4 a 6 linhas. Da mesma forma, a conclusão, 4 a 6 linhas. Essas duas partes, elas têm que ser a menor do texto. A maior parte do texto tem que ser o desenvolvimento. Até porque o objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer. E você convencerá argumentando. E é aqui que você vai argumentar. Então, o imbróglio do texto estará aqui. Logo, a maior parte. Mínimo 6, máximo 9, cada um. Não precisa necessariamente 6, 6, 7, 7. Não. Ficará entre 6 a 9 linhas. E daí, você verá 4 mais 6, 10, 16, 20. Mínimo. 6 mais 9, 15, mais 4, mais 9, 24, 24 mais 6, 30, máximo. Desde que não ultrapasse. E a subdivisão dos parágrafos, eu digo que utilize ali, na introdução, 2 períodos. Mais ou menos entre metade e metade. E o que eu devo colocar ali na introdução? Bem, você vai começar a sua introdução afirmando, eu só vou colocar aqui rapidamente, afirme ou responda ao tema. Bem, se o tema vier à base de uma afirmação, mesmo que você discorde, não é momento para que você apresente justificativa discordando. Aqui, na introdução, você tem que ratificar, confirmar, afirmar o tema. Os seus argumentos de pró ou contra devem ser apresentados aqui no desenvolvimento. Caso o tema venha interrogativo, ele exigirá uma resposta. E onde é que eu darei essa resposta? De imediato, na introdução. Como? Dá um exemplo. Vamos supor que a redução da maioridade penal resolverá a questão da violência no Brasil? A redução da maioridade penal resolverá a questão da violência no Brasil? Uma pergunta. Nesse caso, você é obrigado a dizer sim ou não. Passivo de fuga ou parcial de tema, caso não tome partido. Porque se é uma pergunta, óbvio, exige-se uma resposta. Então você não vai utilizar 50% entre 2 a 3 linhas, nesse primeiro período, que é 50% aqui, dizendo sim! Claro que não. Ou não! Você tem que afirmar, e essa afirmação virá a base de resposta. Lembrando sempre que esse período do processo inicial é afirmação. Daí poderá desencadear mais adiante você cometer qualquer impropério no seu texto, menos fuga do tema, porque você já o afirmou. Em seguida, vamos ali agora utilizar temos que apresentar 2 propostas. Você é obrigado a agora apresentar 2 propostas. Para que são essas propostas? Uma delas será o tópico frasal do D1, onde você irá argumentar, e a outra proposta será o tópico frasal, ou a ideia núcleo, do D2, onde você irá argumentar. Portanto, você mais adiante não poderá argumentar o que não fora proposto, tampouco poderá propor o que não irá desenvolver.
Desenvolvimento. 6 a 9 linhas, a maior parte do texto. Vou utilizar ali 50%, ou seja, 3 a 4 linhas. Para quê? É agora. Eu tenho que explicar a primeira proposta. É agora que eu tenho que explicar a primeira proposta. Explicar como? Argumentando, convencendo. Logo em seguida, que a menor parte, uma, no máximo duas, você vai dar um exemplo. Esse exemplo pode ser um fato histórico, um dado estatístico, algo que corrobore para o entendimento da sua explicação. E por fim, você vai mostrar o resultado ou os resultados dessa sua linha de argumentação. Lembre-se, já que você explicou, exemplificou, vai resultar em quê? Eu preciso fechar, amarrar as minhas ideias. Não confunda resultados com soluções. A solução você vai aplicar aqui, na conclusão. No desenvolvimento 2, será a mesma coisa, com a diferença que você irá agora explicar a segunda proposta. Você agora vai explicar a segunda proposta que você havia colocado lá na introdução. Depois de você colocar a sua segunda proposta, a que você elencou lá na introdução, a mesma coisa. Agora você coloca um outro exemplo, só que esse exemplo é pertinente a essa ideia aqui da segunda proposta. Portanto, coloque um exemplo. A mesma coisa, oferecendo dados, oferecendo um fato histórico, desde que seja um fato conhecido, de domínio público. A gente verá isso quando nós formos produzir um desenvolvimento. E por fim, também, assim como no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você também aplicará o resultado ou resultados do que gerou dessa sua explicação. Assim você já tem o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Por fim, no último parágrafo do texto, que será a conclusão, nela você não poderá, em hipótese alguma, começar lá com resultado, com solução. Lembre-se, aqui você tem que começar os 50%, entre 2 a 3 linhas, fazendo o quê? Você tem que reafirmar o tema ou a tese. Como é que eu vou reafirmar, professor? Bem, se aqui na introdução você não afirmou, não conseguirá logo na conclusão reafirmar. Ou seja, efeito cascata. Começou errando aqui, vai até o final. Ok? E o que é reafirmar? É ratificar o que você havia falado. É só você memorizar que você tem a ideia, o propósito de convencer, é como se aqui você fosse dar um checkmate. E os 50% finais, você deve fazer o quê? Propor uma solução, ou uma mensagem. Como é que eu vou saber se eu vou aplicar uma solução ou mensagem? Posso colocar as duas ou é aleatoriamente? Quem vai determinar
se você apresenta uma solução ou uma mensagem, vai ser o tema. O tema? Como assim? Na sequência das próximas aulas, nós veremos, a partir do próximo encontro, uma sequência de quatro aulas seguidas, na sequência de introdução, o próximo encontro. Como é que eu vou afirmar o tema? Como é que eu vou responder caso o tema seja interrogativo? É isso que a gente vai trabalhar na próxima aula. Essas propostas vêm de onde? Como eu vou extraí-la? É aleatória? Não perca. Próximo encontro. Eu espero por você aqui no canal Professor Jussilvo Pena. Acompanhe conosco e siga-nos. Inscreva-se no canal do YouTube e participe. Se você gostou, dê um joinha. Ou então dê suas dicas, sugestões e mande suas dúvidas. Ok? Espero por vocês. Até lá.